Como retomar agora, né? Como voltar agora, colocar o pensamento em ordem para a gente continuar aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração e que a gente entende que também é um agitar das águas, é um renovar da nossa vida, que também tem por tema e tem por título Desenfileirados. Como que essa agitação dessas águas paradas, das fileiras, podem trazer para a sua vida e para a minha vida um avivamento espiritual. Sim, porque o avivamento não está apenas restrito, preso, concentrado a movimentos onde nós temos alguns tipos de experiências individuais. Mas o avivamento também é uma experiência coletiva, de unidade, de comunidade e de povo de Deus. Por isso, nessa série de mensagens, nós temos falado e estamos trabalhando com uma temática muito simples, que nós queremos viver uma igreja que seja em círculos. Não é retirar as fileiras, mas adicionar os círculos às fileiras, porque é o que nós precisamos. E talvez você que veio aqui pela primeira vez, ou que já está vindo aqui numa certa caminhada, ou você que é membro há um bom tempo dessa igreja, está dizendo, aí, lá vem essa ideia de círculos, de pessoas, de relacionamento, de conexão com gente. Tenho certeza que o pastor no final desse culto vai pedir para a gente ficar em pé, dar as mãos, orar pelo irmão que está do lado, cantar a música Somos Corpo, e assim bem ajustado. Você já sabe, você que é velho de igreja, já sabe e já fez um padrão mental de como será a condução dessa ideia de conexão, de ciclos e de pessoas. E provavelmente você já está numa posição de resistência dizendo, eu acho que eu vim no culto errado, na igreja errada, e eu estou na visão errada. Se você pensou assim, se você se sente desconfortável quando nós falamos sobre estar em círculos, sobre se conectar com pessoas, sobre vida na vida, eu quero te dar uma boa notícia, você não está sozinho nisso. Você não é um extraterrestre, você não é uma exceção à regra. Quando diz assim, eu não gosto de toque, não gosto de pessoas, não gosto de gente. Na verdade, nós estamos vivendo como uma constante na nossa sociedade, onde círculos e pessoas são para nós um grande desafio e uma grande contradição para o nosso mundo moderno. Porque o nosso mundo moderno por uma posição, um paradigma, onde as pessoas vão sendo empurradas para a periferia das nossas experiências, da nossa existência, dos nossos planos. Eu quero perguntar para você, qual foi a última vez que um plano seu incluiu pessoas? Qual foi a última vez que um projeto seu incluiu gente? Qual foi a última, além de você, qual foi a última vez que uma experiência sua te promoveu alguma situação de comunidade? Ou uma intencionalidade para isso? Nós estamos aprendendo a viver culturalmente, psicologicamente, socialmente, eclesiasticamente e filosoficamente num padrão onde as pessoas nos ameaçam, nos amedrontam, nos empurram umas das outras e fica difícil realmente falar isso na igreja e as pessoas têm resistência. Então você não é uma exceção, mas eu quero de alguma maneira esclarecer melhor isso para que quem sabe ao fim dessa mensagem você possa recuperar e cantar conosco a música Somos Corpo, juntos, de uma maneira diferente. Se bem que não será essa, vou pegar você de surpresa ao final da mensagem. Mas nós aprendemos a viver psicologicamente num mundo que as pessoas nos ameaçam. É verdade. Nós já dizemos isso para os nossos filhos quando eles crescem. Cuidado, não fale com ninguém na rua. A gente explica isso para as pessoas quando elas estão perto de nós. Cuidado em andar sozinho aí por aí. Cuidado quando estiver no meio de muita gente. Então nós começamos, num mundo que se tornou uma ameaça cada vez mais constante, a proteger as pessoas dos relacionamentos interpessoais. E como o nosso cérebro e como o nosso coração não consegue distinguir o que é uma ordem de um processo, nós simplesmente dizemos, pessoas são uma ameaça. Então nós não trabalhamos o processo de entender que pessoas perigosas são diferentes de pessoas que podem nos abençoar. Pessoas criminosas, de pedófilos, de pessoas violentas, são diferentes de pessoas de uma forma geral. Então o que a gente faz? Coloca todo mundo dentro de um balaio e diz, pessoas são perigosas. Cuidado com gente. Ó minha mente, ó meu coração, cuidado, não se entregue, porque pessoas são perigosas, pessoas são uma ameaça. O professor Mário Sérgio Cortella, num dos seus livros, ele fala sobre essa dificuldade de a gente se relacionar com o outro, e ele diz que num passado um tanto quanto distante,
há cerca de mais ou menos uns 30 anos atrás. As pessoas andavam pelas ruas das cidades e quando elas tinham alguma pessoa para caminhar durante a noite do outro lado da rua, elas se sentiam mais confortáveis, porque não tinham uma caminhada sozinha, uma caminhada solitária. Então se tratava de uma companhia. Então descer a rua, como eu fiz no meu período de supletivo, descer a rua do colégio à noite, tarde da noite, e ter uma pessoa do outro lado, era uma sensação de conforto, porque você não estava andando solitariamente. Os nossos dias isso mudou drasticamente. Se nós estamos andando por uma rua escura, tarde da noite, e ouvimos passos de alguma pessoa perto de nós, nós dizemos: ai, tem alguém comigo, tem alguém perto de mim, tem alguém que me ameaça. Percebeu? Antes era, ufa, pelo menos tem alguém comigo. Agora é, ai, tem alguém comigo. Psicologicamente as pessoas se tornaram uma ameaça para nós. Isso é feito nos nossos memes, nas nossas brincadeiras, onde até o casamento, a união máxima entre duas pessoas foi considerado uma grande ameaça psicológica de perda e prejuízo. E são muitos que brincam com essa bobagem, de fazer piadas de uma união tão linda e tão poderosa, e que psicologicamente traz para nós o transtorno. O outro é uma ameaça. Socialmente também nós tivemos configurações e reconfigurações que mudaram a nossa forma de se conectar uns com os outros. O fenômeno da urbanização nos tirou de guetos, de comunidades, onde nós conhecíamos, tínhamos nomes, éramos relacionados com a comunidade e passamos a nos aglomerar em grandes centros econômicos e em metrópoles, onde nós não somos mais conhecidos, onde não temos mais uma rede de apoio próxima e onde não nos identificamos mais com uma comunidade. O que aconteceu conosco? Floresceu o eu. Nenhuma época foi tão propícia ao florescimento do indivíduo do que a recente urbanização do mundo. As cidades aumentando, as comunidades diminuindo, e nós temos como contexto isso e efeito colateral o distanciamento das pessoas e centralização do indivíduo. O ego floresceu. Então a gente vive sim numa sociedade com excesso de ego, e muito se dá por vivermos em grandes centros urbanos, e você e eu somos vítimas desse contexto. Por isso que você disse: ai, pessoa não, círculos não, gente não, porque nós nos acostumamos ao indivíduo, nós nos acostumamos à individualidade, que inclusive filosoficamente trouxe para nós certo tipo de conforto, porque nós aprendemos a renegar o outro e começamos a construir narrativas em torno disso. Foi o filósofo francês Jean-Paul Sartre que disse o seguinte: o inferno são os outros, o nosso inferno não somos nós. O inferno não é a nossa condição existencial. O inferno não são as guerras. O inferno são os outros. As pessoas nos afligem, as pessoas nos tocam, as pessoas nos ferem. E todo fundo de conflito e extenuação emocional tem como base na existência o relacionamento com alguém ou com outro. Então nós aprendemos a fazer esse discurso e retiramos da nossa vida social uma palavra que foi muito presente há muito tempo atrás, mas que ultimamente não faz parte mais da nossa vida, que é a palavra alteridade. Palavra nova talvez para você, mas que em grego alter significa outro. Nós não temos mais a relação com o outro. A gente não se identifica no outro, a gente não se diferencia com o outro passa a ser uma ameaça, o outro passa a ser um estranho, o outro passa a ser um distante. Então eu sou humano, eu sou indivíduo, eu sou pessoa e o outro é ninguém na minha vida. É difícil, né? A gente falar sobre ciclos de conexão, sendo que a nossa mentalidade está enraizada nesse processo psicológico, social, filosófico, está tudo como pano de fundo e às vezes a gente não percebe. Mas tem um outro fenômeno que talvez esteja machucando e ferindo a nossa comunidade de uma forma geral e nos atinge frontalmente, que é o fenômeno cultural. Culturalmente nós estamos nos distanciando uns dos outros e nós temos uma estrutura dentro da nossa casa que prova isso. Eu vou provar para você que culturalmente nós nos distanciamos das pessoas dentro da nossa própria casa, do nosso convívio mais próximo e relacional. E eu vou usar o exemplo da sala de estar. Eu vou mostrar para você como era a sala de estar de uma comunidade, de uma sociedade muito, muito, muito antiga, que está muito distante da nossa realidade.
A antiga e extinta sala de estar, que já não existe mais nos nossos dias, quando as pessoas iam às casas umas das outras, era composta simplesmente por cadeiras e sofás dentro de um cômodo único. Essas cadeiras e sofás, elas eram viradas umas para as outras, ao ponto de que o contato visual e a conexão interpessoal fosse o privilégio e fosse o propósito daquele encontro. Para que uma sala de estar, se não for para estar com alguém? Porque não há motivo de estar sozinho. Isso é um antagonismo. Então, no mundo muito antigo, muito mesmo, as pessoas costumavam sentar umas de frente com as outras para poder ter comunhão, conversar, se relacionar, se conectar, ter vida na vida. Só que isso mudou. Mudou porque há um tempo um pouco mais distante ainda, né, de nós, surgiu um aparelhinho chamado televisor. Quando a televisão entrou nas famílias brasileiras, ele trouxe uma nova reconfiguração familiar, de encontro, de troca, de momento e de tempo. Então aquele aparelhinho pequenininho, preto e branco, que tinha aqueles chiados, que a gente, para trocar de canal, a gente tinha que levantar do sofá e apertar um botão e ter que regular, porque ele perdia a sintonia. Quem lembra disso que levanta a mão? Nós estamos mais próximos do fim do que os demais, irmãos. Era um tempo muito antigo. Meu Deus, como eu estou velho. Eu fiz isso. Levantava do sofá. Olha você, jovem, um absurdo. Para a gente trocar de canal, a gente tinha que levantar do sofá, gente. Um absurdo, não é verdade? Não tinha controle remoto. E tinha que sintonizar cada canal, porque cada canal tinha uma configuração diferente. Aí tinha o VHF e o UHF. Dependendo do lugar, a gente tinha que mudar o aparelho, inclusive. E sem falar dos nossos dilemas de antena, onde um ficava lá do lado de fora rodando a antena e o outro ficava do lado de dentro. Tá bom, não, mais para a direita, volta. Gente, você lembra disso? Olha o movimento para trocar de canal. Você ia, levantava do sofá, os jovens vão falar assim, ainda bem que eu sou nativo digital. Pois é, a gente levantava do sofá, trocava o canal, sintonizava. Quando não dava certo, a gente pedia para alguém ir lá fora, girar a antena, e a gente ficava regulando de dentro. Mais para a direita, mais para a esquerda, ótimo, deu bom. Aí a gente assiste o jornal. Aí você está vendo porque só tinha Globo? Porque não tinha paciência para ficar trocando para SBT, Manchete. Nossa, Manchete. Estou ficando velho. Esse negócio de relembrar os anos 2000 não está fazendo bem para mim, não. Rede Manchete de televisão. Mas agora nós estamos num tempo um pouquinho mais presente. E o nosso ambiente cultural de relacionamento dentro da sala de estar foi invadido pela TV, só que ela aumentou um pouquinho de tamanho. E aquela TVzinha pequenininha, que ficava lá, às vezes preta e branca, às vezes discreta, agora ela é 75 polegadas. Ultra LED HD, 4K. Ela é o maior móvel da casa, muitas vezes. Aumentou o seu tamanho na parede e está lá. E o sofá? Quem precisa de sofá quando a gente tem uma TV desse tamanho, não é verdade? O sofá virou um único espaço de observação, como se fosse um teatro, um cinema. Se tornou, então, um monólogo. A TV fala comigo e eu não falo com mais ninguém ao redor, porque eu só tenho espaço para isso. E aí o sofá ficou virado para a TV e a gente criou o chaise longue. Eu até fiz aqui no desenho, ficou bom, né? Tá vendo o chaise longue lá? Você deita, coloca a perna e você fica à vontade. Só que isso é antigo, gente. Isso não é moderno, não. Se você tem essa estrutura na sua casa, TV grande, chaise longue, eu quero dizer para você que a sua estrutura mental e familiar é ainda conservadora. Sim, é bem conservadora. Porque o modelo de sala de estar que nós temos hoje, na atualidade, é essa daqui. Você entendeu? Não errei o slide, não ficou faltando. A nossa sala de estar hoje, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, é isso aí. É um vazio. Não tem. Porque cada um tem a sua própria TV nas suas mãos. Cada um tem o seu próprio espaço de circulação e a sua privacidade do quarto, onde tranca e diz, por favor, não entrem. As pessoas começaram a fazer guetos dentro dos seus próprios lares e a conexão humana dentro da própria família se esfacelou. O que nós podemos dizer dos relacionamentos com pessoas? Com gente que conhecemos e com gente que mal conhecemos ou gente que desconhecemos. Quando eu falo em círculo, você fala não, porque na sua própria casa você não tem isso.
Já não almoça junto com a família, já não se tem um tempo de olhar no olho, porque foi embora. As nossas estruturas mentais e culturais não comportam ciclo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Está vendo por que você disse, pastor, eu não quero ciclos? É porque você é vítima. Essa palavra estando aqui, há 50 anos atrás, ela teria uma outra receptividade. Mas hoje, por sermos indivíduos separados e desconectados, se torna um grande desafio da igreja, ao ponto do pastor precisar de uma série de mensagens para dizer para a igreja, gente, olho no olho, vida na vida, história na história, é a melhor forma de ser cristão e de viver o cristianismo. Então nós estamos perdendo, por causa do fenômeno psicológico, social, filosófico e cultural, estamos perdendo dentro do fenômeno eclesiástico. Porque eclesiasticamente nós não estamos mais conseguindo nos reconfigurar em grupos. Não conseguimos mais nos conectar com gente. Somos vítimas e escravizados a um modelo que domina nosso pensamento e domina nosso comportamento. Então nós estamos perdendo alguma coisa quando colocamos apenas fileiras, queridos. Nós estamos numa grande sala de estar, onde tem um ícone aqui na frente, um imenso telão para as pessoas desfrutarem, e muitas pessoas num monólogo individual, sem conexão. Por isso a palavra não é tirar as fileiras, é recuperar o que nós estamos perdendo sem nos percebermos disso. Esse é o desafio, essa é a motivação quando nós falamos desenfileirados. Você pode até escolher ficar sozinho nas fileiras, mas eu preciso dizer para você, você ficará sozinho. Você pode até escolher ficar sozinha nesse ambiente de culto de domingo de manhã, mas eu posso dizer para você, você ficará sozinha. Porque não dá para ser comunidade apenas de domingo em domingo. Não dá para a gente viver essa conexão com uma pessoa falando e tantas outras ouvindo. Não dá para viver essa intimidade, ou essa bênção desse lugar de comunhão, se nós não afastarmos as cadeiras, reconfigurarmos nosso coração e nos conectarmos com pessoas, porque é a vida na vida que edifica. E nós aqui podemos crescer com isso. Agora, eu posso dizer para você que certamente nós estamos perdendo algo importante, poderoso, fundamental para a nossa vida e para o nosso coração, que talvez a gente esteja desfazendo ou até negligenciando. Deixa eu perguntar para você, usar uma metáfora aqui para ficar mais fácil a nossa conversa. Imagine só que ao sair desse espaço você tem direito, em uma das salas aqui do nosso colégio, retirar 50 mil reais para você passar a sua semana. Cada domingo. Esse domingo que vem, esse domingo hoje começa. É só passar na sala B, retirar 50 mil reais, porque esse é o valor que nós estamos dando para você passar a sua semana. Pensou coisa linda isso aí? Oh, maravilha. Que riqueza, não é verdade? Para você passar a semana então, e domingo que vem tem mais, cara. Você vai vir aqui, vai chegar, vai pegar os seus 50 mil e vai andar mais uma semana. Este é o princípio da comunidade. A comunidade é uma riqueza que muitas pessoas não vão lá buscar. Elas se contentam com o raso, elas se contentam com o pouco, elas se contentam com os grandes públicos, elas se contentam com as massas. Eu quero dizer para você que crescimento de igreja, crescimento de ambientes e instituições é um fenômeno nos nossos dias. A Magalu compra tudo. A XP compra tudo. Porque o que acontece é uma fusão, onde as pequenas vão se conglomerando com as grandes. Isso é um fenômeno social e que está acontecendo também na igreja. Sim, as igrejas pequenas são bênção, mas a verdade é que existe um fenômeno deixando as igrejas grandes. Por quê? As pessoas estão procurando uma forma de se conectarem a algo que para elas faz sentido. E na nossa sociedade faz sentido estar num lugar com muita gente, muitas vezes. Respeito você que quer uma comunidade pequena. Você pode procurá-la. Mas há uma grande tendência de que ou essa comunidade acabe, ou ela fique grande. Porque é um fenômeno que está acontecendo, você entendeu? Então o nosso desafio aqui é em perceber que a nossa igreja está crescendo, mas a gente não pode dizer e nos contentar que você nas fileiras é o último do nosso recurso, ou é o máximo da nossa experiência. Não, nós precisamos ir para os ciclos, mesmo que eles sejam uma contradição, porque há uma bênção nessa comunhão, há uma bênção em viver juntos, há uma bênção em experimentar da presença de Deus. E agora, eu quero mostrar para você essa bênção que está entesourada nas Escrituras, revelada na palavra de Deus, e que muitas vezes não é percebida por nós. O Salmo de número 133 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união.
É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede, libera, determina, ordena a sua bênção e vida para sempre. Esse texto é um concentrado do poder da comunhão, do poder de nós sermos uns aos outros e não apenas enfileirados. O Davi está escrevendo esse salmo. O Davi sabe do poder da comunhão e da unidade. E então ele olha para o povo chegando aos seus relacionamentos, o povo vivendo como um só monarquia. Ele vê um movimento de unidade e diz: ah, como é bom. E a primeira palavra que aparece aqui é uma interjeição. O que é uma interjeição? É uma exclamação. Ela tem muito mais a ver com o processo emocional do que uma linguagem simbólica. Ela é muito mais uma expressão emocional do que uma construção racional. Então o que acontece quando eu uso uma interjeição? Eu estou dizendo que emocionalmente eu estou surpreso com aquilo, ou emocionalmente aquilo me toca de uma maneira particular e precisa. Por exemplo, estou grávida. Você vai dizer para o seu marido, ele diz: ah! Por exemplo, você está demitido. Hã? São interjeições que vêm no nosso vocabulário para manifestar estados de surpresa, estados de euforia, estados emocionais. Então, o Davi está dizendo: um estado de surpresa que o empolga. Um ponto de exclamação numa comunidade monárquica gigantesca, que ele estava se esforçando para manter unida. Então Davi olha e fala assim: ah, como é bom! Irmãos, nós precisamos trazer esse de novo para a nossa comunidade. A gente precisa trazer isso para os intervalos dos nossos domingos, para termos relações interpessoais e conexões com gente que ama a Deus, ao ponto de nós dizermos aqui, quando nós encontrarmos, ah, você aqui, que bom! Ah, como foi bom o nosso encontro essa semana! Ah, como eu fui abençoado pela sua oração! Ah, eu me alegro por você ter ligado para mim. Queridos, como nós precisamos colocar essas interjeições numa sociedade que aprendeu a viver fria, racionalmente e distancialmente das pessoas. Eu estou preocupado com isso. Trazer a alegria, a surpresa, a exuberância das conexões das pessoas, das vidas, ao ponto de dizer: o quê? Você recebeu essa bênção? Ah, eu lamento muito a sua perda. Que bênção maravilhosa nós recebemos. Nós estamos tristes com você. Isso é comunidade, gente. É colocar interjeição nos nossos relacionamentos, pontos de exclamação, pontos de experiência. É conectar as emoções e viver juntos para que possamos experimentar isso que Davi diz: como é bom, e dar um lindo e maravilhoso quando a gente toma aquele copo de água gelada depois de um período sedento. Isso é comunidade. Isso é igreja. Enquanto muitos saem dizendo: o louvor não estava muito aquilo. O pastor explorou ou extrapolou o seu tempo. Pois as crianças estavam um pouco barulhentas. Enquanto alguns saem olhando e desanimados com a estrutura institucional, outros olham e dizem: como é bom te ver. Como é bom estarmos juntos. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Dá uma mensagem inteira, dá um livro inteiro, só se fôssemos trabalhar as interjeições na Bíblia, porque são raras, e quando elas acontecem, expressam um sentimento visceral. Sabe o que é isso? Entranhável, é aquilo que vem de dentro para fora. É isso que a nossa comunidade precisa ser, queridos. Não é apenas um louvor abençoador, uma mensagem que é coerente. Não é apenas uma igreja séria e equilibrada. É uma comunidade que inspira. São gentes que se conectam com gentes. Pessoas que lidam com pessoas. Pessoas difíceis, complicadas, que choram, que lamentam. Pessoas que dão trabalho, mas pessoas que abençoam. Que riem, que dançam, que se toleram, que se respeitam. Que não se julgam umas outras, que não são críticas e que são pessoas ácidas. Mas também as pessoas críticas e ácidas que estão no nosso meio, mas que quando a gente está junto, a gente diz: as nossas diferenças praticamente perdem o som,
diante da força e do volume da nossa comunidade. Nosso papel não é construir um novo templo, nosso papel é colocar uma comunidade dentro do novo templo. O nosso papel não é aumentar as fileiras, o nosso papel é colocar uma comunidade nessas arquibancadas, onde as pessoas percebam que, embora a sua igreja seja grande no domingo, ela é suficientemente pequena para estirar e puxar um lindo e maravilhoso. Ah, como é bom viver nessa igreja. Como é bom estar nessa comunidade. Talvez não esteja bom o suficiente para você, mas nós estamos orando, sonhando e contando com os líderes e as pessoas dessa comunidade, para orarem por isso e participarem, para que a gente possa exclamar aí fora e dizer: ah, é bom, é bom. É bom porque tem comunhão, é bom porque está junto. Agora o texto continua dizendo, como é bom. A palavra como não é comparativo. A proposta não é pegar uma coisa separada e colocar de outro. A palavra é trazer para cima. Tipo assim, como esse bolo é gostoso. Eu não estou falando que esse bolo é mais gostoso que o outro. Eu estou dizendo que esse bolo é muito bom. O Davi olha para a comunhão de Israel, ele olha para essa relação dentro das conexões humanas e diz assim, isso é muito bom. Isso me faz lembrar um negócio na Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E tendo Deus feito o homem e a mulher, a imagem de Deus os criou, abençoou e disse, sejam fecundos e multipliquem-se. E então Deus olhou no sexto dia e disse que tudo era muito bom. É mais ou menos assim. Deus cria o universo e diz, é bom. Deus cria estrela Antares, gigantesca, e diz, é muito bom. Deus cria a girafa com o pescoço grandão e diz, é bom. Deus vai criando as cachoeiras do Niágara, as quedas de Foz do Iguaçu e diz, é bom. Deus faz tudo isso e diz, é bom. Mas quando ele chega no ser humano, ele diz, é muito bom. Não é que é bom comparado aos outros, é que isso aqui é bom que não dá nem para comparar. Isso é comunhão, gente. Igreja é feita de gente, e gente precisa de gente. Não caia nessa história de que não é. Porque a Bíblia fala que é bom demais ser um com o outro. Isso me faz lembrar Eclesiastes 4:9, que diz, é melhor, é muito bom ser dois do que ser um. Embora a gente use esse texto para falar sobre casamento, esse texto não está falando sobre matrimônio, está falando que é bom eu ser com você ser comigo, você ser com o outro ser com você. Ser dois é melhor do que um. Porque se um resistir no caminho, o outro resiste junto. Fala, que foi? Vai brigar com meu amigo, está brigando comigo também. Se um cair e tropeçar, o outro fala, vem cá que eu te seguro e te levanto. Se um dormir com frio sozinho, o outro dorme junto, aquece e dá calor. E como essa sociedade precisa de calor humano, de cobertores emocionais para pessoas que se sentem vazias, solitárias, sozinhas na vida. E tem melhor paga do seu trabalho. A recompensa é muito maior num trabalho em conjunto que um trabalho solitário. Por isso, nós precisamos de gente. Por isso que o Davi diz, é muito bom. A comunhão não é boa, não. É o melhor de Deus para nós. É bom demais. E aí ele usa metáforas. Ele vai usar duas metáforas que para o nosso mundo moderno é muito difícil de entender, porque nós estamos distantes da cultura judaica, que são elementos próprios deles e daquela época. Ele usa a metáfora do óleo que desce sobre a cabeça de Arão, o sacerdote, e usa a metáfora do orvalho que cai sobre o monte Hermon e que escorre com o rio Jordão. Qual é o sentido dessas metáforas aqui? É mostrar que eles trabalham para uma coisa em comum, a união. Porque ele diz o seguinte, como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união, porque estar junto é diferente de estar unido, e a palavra que vivam é a palavra hebraica para sentar. Então a gente poderia muito bem traduzir o seguinte, como é bom e agradável que os irmãos sentem unidos. Ou seja, que eles estejam juntos, unidos. Poderia até forçar, mas não. Mas poderia até ser em círculos unidos. A verdade é que eu estou conectado com gente, sentando conectado, eu não estou sozinho em fileiras. Então Davi diz, como é bom que os irmãos fiquem unidos, não estão juntos, porque junto é coisa de massa, unido é coisa de comunidade. O pessoal está junto aí fazendo mobilização para Bolsonaro, isso é junto, não é união. Isso é movimento de massa. O pessoal está junto aí fazendo movimento para petistas, isso é junto, não é união.
Uma coisa é você ser movido pela massa, isso é estar junto, e talvez essa manhã você esteja junto. Outra coisa é ser movido por senso de propósito, por vidas e por conexões. Aí você não está junto, você está unido. Será que essa manhã você está unido? Porque o Davi fala que se você estiver unido, isso vai acontecer como um milagre, como um refrigério. E aí vem a metáfora. Primeira metáfora, óleo. A palavra óleo para nós não faz sentido nenhum. Para o povo de Israel era um elemento essencial dentro da família. Primeiro porque ele era um instrumento terapêutico. O óleo era usado para muitos ferimentos. Era usado para massagear e também acalmar infecções no corpo. O óleo era utilizado de uma maneira terapêutica e medicinal. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, o óleo era utilizado como troca econômica. As pessoas pagavam com óleo, trocavam seus bens pelo óleo. Terceiro, era um instrumento de consagração da presença de Deus. Quando derramava o óleo sobre a cabeça de alguém, rei, profeta ou sacerdote, aquela pessoa era ungida com a presença de Deus. Então o óleo, essa simples palavra que aparece aqui para você e para mim, ela simboliza riqueza. A comunhão gera um enriquecimento da vida humana. A solidão empobrece, mas a comunhão enriquece sua vida. É o que o salmista está comparando. Riqueza. Segundo, terapia. Comunhão é alívio. Comunhão é refrigério. Comunhão trata as dores da alma, queridos. Embora gere outras, mas a solidão nunca terá capacidade de tratar uma ferida que foi aberta no seu coração. Por isso que o salmista diz, é bom, porque essa comunhão trata a gente. Essa comunhão massageia a nossa alma. E terceiro, essa comunhão revela o poder da presença de Deus. Por isso, estar num templo de domingo, ou estar numa casa, ou estar numa cafeteria, ou estar dentro de um escritório, em ciclos, em nome da palavra de Deus, é presença, irmão. É presença. Você não precisa vir a esse lugar para sentir a presença. Ela está com você. E Jesus diz que o quórum para a presença se manifestar é 2 ou 3 reunidos em nome dele. E ali está a bênção, a presença e a riqueza da comunidade. Agora a palavra que aparece também é orvalho. O orvalho do Monte Hermon, ele é o responsável por hidratar todinho Israel. O Rio Jordão nasce do Monte Hermon, sabia? Lá onde chove 60 milímetros por ano, e você não consegue nem imaginar o que é isso, porque no sertão nordestino chove em torno de 300 a 500 milímetros por ano. 60 milímetros no espaço desértico é só aquele orvalho que consegue hidratar e trazer vida a todo o território de Israel. Por isso que tem briga até hoje lá, porque tem um riozinho que corta uma extensão geométrica ou geográfica de 518 quilômetros por 180 quilômetros de largura. E aquele pedacinho tem um rio bem no meio dele que as pessoas se matam por aquilo. Quem é o responsável por aquela hidratação? Quem é responsável pela vida? Quem é responsável pela exuberância de Israel nas margens do Rio Jordão? O Monte Hermon. Não, o orvalho do Monte Hermon. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas ele está trabalhando para trazer vida. Isso é grupo, isso é conexão, isso é sair do templo, ir para as casas, ir para a cafeteria, ir para o escritório, ir para o online do computador, sentar um com o outro e dizer, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas isso está mantendo a nossa comunidade viva, alegre, abençoada. Nós precisamos desse orvalho de bastidores, queridos, que muitos de nós não percebemos, que estamos olhando o rio apenas. A gente precisa ir na raiz e descobrir. Porque o Davi diz, quando as pessoas estão em comunhão, o resultado é bênção, mas é a comunhão que gera essa bênção. Você está percebendo a ideia? O óleo é o resultado da consagração. Você vê a consagração do sacerdote, mas é o óleo que consagra com a presença. Está percebendo a diferença, irmãos? Há um ponto oculto que muitos de nós não percebemos, porque estamos extasiados com o tamanho, com o visual, ou com as estruturas institucionais. Tem algo de Deus nos bastidores, e isso se chama conexão, comunhão, comunidade, que acontece muito mais do que as nossas fileiras, acontece na nossa vida uns com os outros. Mas tem duas coisas que talvez você não percebeu, e eu já vou caminhando para o final. Duas coisas. Quando a palavra repete em algum texto, especialmente num texto tão pequeno como esse, que só tem 3 versículos, é porque tem alguma coisa importante ali. Perceba. O óleo vem e desce. Está vendo? O óleo vem e desce sobre a barba de Arão.
o orvalho vem e desce sobre o Monte Hermon. Essa bênção não é produzida por nós. Essa bênção é o resultado de algo que vem do alto. Então Davi está usando uma metáfora, ele é inteligente, ele é intencional nisso, está dizendo, eu sei de onde vem essa bênção da comunidade. Porque a gente é ruim. Somos maus. Ser humano é difícil, sim ou não? A começar por você. Pensa num carinha difícil que você é. Pensa numa esposa difícil que você é. Aproveita aí, marido. Não fala não, que não tem tempo para tratar isso depois. Gente difícil. Porque se a gente olhar no plano horizontal, se a gente olhar no plano humano, eu não tenho motivo para estar perto de você. Porque você é difícil, eu sou um ser humano resultado da queda, tem em mim muito egoísmo, muito orgulho, tem em mim muita arrogância, tem muita mesquinharia, muito preconceito, muito julgamento, muita intolerância. Eu não tenho tempo para falar tudo isso. Mas em mim tem muita coisa ruim. Em você também. Mas a Bíblia diz o seguinte, que é como o orvalho que desce. É na minha conexão com pessoas imperfeitas e difíceis. É na minha lida com gente humana que tem falhas e fracassos, que Deus ordena a sua bênção e ela vem do alto, e ela vem derramando, e ela vem hidratando, como Ele hidrata a pele de Arão, como hidrata a barba de Arão, como hidrata o peitoral com as 12 tribos em pedras incrustadas no peito de Arão sacerdote, como esse óleo hidrata e desce do alto, como o Monte Hermon, que o orvalho desce e hidrata aquela região montanhosa, e na base do monte começa a brotar uma mina de água que vai sustentar toda uma região. Assim como algo que desce traz vida e traz conforto, assim quando eu estou reunido com gente difícil, nos desertos da vida, nas experiências mais complicadas da minha história, nas minhas perdas, nos meus lutos, nas traições, nas inquietações, nas minhas ofensas, nas vergonhas que eu passo, é ali no meu deserto, é ali na minha barba seca, a minha barba desgrenhada, é ali que o óleo desce, é ali que o orvalho vem, é ali que Ele hidrata a minha alma, é ali que Ele torna a vida suportável e tolerável. Vem para a comunidade, minha irmã. Venha para a comunhão, meu irmão. Saia das fileiras, busque algo maior, porque você pode continuar nas fileiras e ainda continuar sozinho, mas certamente se você vier para a comunhão e a comunidade, isso será diferente, porque hidrata o coração, hidrata a alma e refrigera a vida, com certeza. Primeira palavra que repete, desce. Essa comunhão não é sua responsabilidade de criar, é Deus que ordena a bênção, é Deus que desce e faz ela acontecer. Segundo, ela corre. Você percebeu ou não? O óleo desce, o orvalho desce, o óleo corre e o orvalho corre. A bênção, ela é fluida, ela é contínua, ela não estanca, ela não para, ela não fica comigo, ela não fica num grupo, ela ultrapassa os limites do meu comportamento, ela ultrapassa os limites da minha comunhão, ela começa a se expandir. Então as pessoas olham e dizem, uau, o que está acontecendo aqui? As pessoas vêm e dizem, uau, que comunidade que é essa, que tem vida dentro dela? E as pessoas veem o que está escrito em João 13:35, que diz, nisto conhecereis que sois meus discípulos, não pelo tamanho do templo de vocês, não pelo orador que vocês possuem, não pela capacidade e a estrutura que é oferecida a vocês, não pela mídia social que vocês oferecem. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Comunidade torna Jesus revelado. Comunidade torna Jesus visto. Comunidade é o óleo precioso, é o orvalho hidratante que vem para a nossa alma cansada e para uma sociedade que está cansada de solidão, preconceito, julgamento, abandono, desprezo, negligência. Nós somos a resposta de Deus para o vizinho que está no seu apartamento, para o seu colega de trabalho, para você que entrou aqui desigrejado e sem comunidade. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Jesus, que tem uma resposta para um mundo solitário. Não vamos perder essa bênção, irmãos. Não vamos perder essa bênção só porque pessoas podem ameaçar, só porque pessoas são difíceis, só porque pessoas são complicadas. Porque talvez nós estejamos perdendo o privilégio da sala de estar e não estamos mais sentando um de frente com os outros, porque traz para nós um conforto sentar sozinho. Ali Deus ordena a sua bênção. Ali é nessa comunhão que a bênção vem. Você quer ser abençoado, sim ou não?
Talvez eu fiz a pergunta errada. Você pode dizer amém, então vamos lá. Você quer ser abençoado, amém? Alguns 3 aí querem. Bom, Deus abençoe a sua vida. Mas eu vou dar oportunidade para quem ainda não disse. Talvez você não entendeu a pergunta. Você quer ser abençoado, amém? Para isso você vai precisar de pessoas. Desculpa, mas elas são um instrumento e o bálsamo de Deus para ordenar a bênção, porque a bênção desce de Deus e Ele usa pessoas. Você não acredita nisso, não? Em 2014, minha família passou uma das piores experiências da nossa vida, e das mais enriquecedoras também. Era aniversário do meu filho Heitor. Ele estava fazendo 2 aninhos. Nós tiramos o carro da garagem, montamos as bexigas, o bolinho, deixamos tudo organizado. Aliás, o bolinho minha esposa ia buscar ainda. E o nosso grupo pequeno, nós chamávamos de célula, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, iria vir para participar da nossa alegria, do nosso filhinho, milagre de Deus, que estava 2 anos já na nossa família. Então minha esposa disse: fique aqui com as crianças, e eu com a Ana Luísa de 4 e o Heitor de 12, ou melhor, de 2 anos, brincando ali, montando as coisinhas da festa, fazendo as últimas organizações, e minha esposa vai buscar o bolo. Quando ela volta acompanhada. Só que não eram os convidados da festa. Eram 3 assaltantes que recepcionaram ela grosseiramente no portão da nossa casa. Cada um portando uma arma, cada um apontando para uma região do seu corpo e carregando ela para dentro naquela tortura emocional e psicológica, que alguns sabem o que é isso. Entramos dentro daquela casa, sofremos terríveis experiências de ameaça, de morte. Fomos trancados dentro da nosso próprio quarto com 2 crianças pequenas. E na saída deles, eles levaram, além do nosso carro, objetos pessoais, levaram a nossa aliança de casados. Ficamos profundamente traumatizados. E qual foi a nossa surpresa? Depois que conseguimos sair do quarto, quando a polícia chegou e arrombou a porta, é que o nosso pequeno grupo já estava lá. O nosso grupo de pessoas. Eu era pastor de uma grande igreja, mas quem estava lá não era a liderança, era a minha comunidade particular, onde Deus estava ordenando a bênção. E lá estavam eles cuidando de nós, queridos. Pegaram os nossos filhos, levaram para suas casas. Um me acompanhou até a delegacia e nós fizemos lá o boletim de ocorrência. Outro levou a minha esposa para verificar. E outros organizaram a minha casa. Outros pegaram uma vassoura. Outros começaram a colocar todas as coisas dentro da gaveta. E quando nós voltamos aquela noite, apenas eu e minha esposa, para dormir naquela casa, ela já estava limpa, organizada, segura. E os nossos filhos estavam na casa de um dos amigos para poderem ser cuidados aquela noite. Que bênção que Deus ordenou ali. Talvez a igreja grande com fileiras, que tinha 2.000 membros na época, não conseguiria ver isso, mas o meu grupo viu. E aí você acha que acabou? Não. No trauma que nós não tínhamos mais condições de receber ninguém em casa, com medo de acontecer novamente, 30 dias depois o nosso pequeno grupo resolveu se encontrar. E fizeram numa outra residência de um dos membros da nossa célula. E lá foram eles, organizaram e disseram: pastor, você não precisa se preocupar com nada, nós vamos dar o estudo, nós vamos orar, nós vamos conduzir. Eu disse amém, porque eu não estou em condições para isso. E fomos à casa. Quando chegamos na casa, estava lá um bolo maravilhoso, porque aqueles ladrões tinham levado até o bolo do meu filho, gente, que está dentro do carro. Um bolo lindo, de 2 anos, para o meu filho, que eu não tive condição de dar depois daquele trauma. E nós cantamos parabéns, ele recebeu os presentes, ele recebeu tudo que precisava de um pequeno grupo. Não era da igreja grande, não era porque eu era pastor, mas porque eu era gente ferida, gente machucada, gente traumatizada, gente com dor, gente com pânico. E eles olharam para mim e disseram: nós vamos dar bálsamo, pastor, para você. Eu fui cuidado, eu fui amado. Então quando acabou a festa, não era célula, era só festa, a gente estava preparando para arrumar, para ir embora. Eles disseram: não, pastor, vem aqui, nós queremos fazer algo especial para você. Vem você e sua esposa aqui à frente. Nosso pequeno grupo foi à frente, abriram uma pequena caixinha e tiraram dessa caixinha esta aliança aqui, a minha e da minha esposa. Eles entregaram um na mão do outro, fizeram o nosso casamento e renovação de votos ali. Eu olho para essa aliança e eu digo: vale a pena acreditar de que pessoas são um instrumento de bênção na nossa vida. Eu já pensei em trocar aliança, fazer 20 anos de casado agora e fazer uma coisa mais bonita e volumosa, mas não vou fazer isso, porque essa aqui é uma âncora para o meu coração, para eu não desistir, de que vale a pena acreditar em pessoas, e Deus usa pessoas para abençoar a nossa vida. Eu sou resultado disso, queridos. Eu quero viver isso com você.
E eu quero que você viva isso nessa comunidade. Dá uma chance. Quando nós falarmos em pequenos grupos nesse lugar, dá uma chance para você se conectar com pessoas. Não há garantias de que elas não vão te machucar. Não há garantias de que elas não vão te ferir. Não há garantia, são seres humanos. Mas há garantia de que Deus ordena a sua bênção. E independente da pessoa que estiver ali com você, Deus vai usar como bênção. Ou para você crescer, ou para você ser muito abençoado. Mas ambos acabam no mesmo lugar, a bênção e a glória de Deus sobre a sua vida. Quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. E quero convidar você a considerar fortemente, você que está aqui na nossa igreja, é membro dessa igreja, a participar da nossa campanha de 6 semanas, e a 7ª é apenas uma celebração final, de Somos Círculos. Considere isso você para participar. Semana que vem nós vamos abrir as inscrições para você participar de um pequeno grupo da nossa igreja. É uma experiência de apenas 6 semanas, queridos, não perca, em outubro e novembro. Então, você vai considerar em ter essa experiência. Depois nós vamos encerrar, e aí o ano que vem é outra conversa. Eu só queria que você desse uma chance para experimentar a bênção de Deus que vem quando os irmãos estão em união. E